Olá, o objetivo dessa apresentação é mostrar como fazer operações matemáticas matriciais utilizando o Python. Essa apresentação terá 6 exemplos. Mostraremos como fazer adição e subtração de matrizes, multiplicação, calcular máxima e média de valores com matrizes, inversa de matrizes, determinante de matrizes e também como resolver sistemas lineares. Tudo isso utilizando o Python. No primeiro exemplo, vamos fazer a operação de adição de matrizes. Para isso, vamos escrever um script para fazer essa operação de matrizes. Eu vou chamar de exemplo 1.py, que é a extensão do Python. Para operar matrizes no Python, eu vou importar a biblioteca chamada NumPy, ou Python numérico. E eu vou importar ela como NP. Então, NP vai ser o nome. Então, com essa biblioteca, conseguiremos fazer as operações. Agora, vamos escrever a matriz A. Tá, eu vou escrever da seguinte forma. NumPy.array, abre parêntese, abre colchete, fecha, fecha parêntese. E aqui você vai colocar o formato, o shape da sua matriz. Essa matriz A é de 3 linhas por 2 colunas. Aí eu vou preencher agora valores. Então ela é 1,2, 1,2, 2,3, 0, e menos 1. Vamos fazer também a matriz B. A matriz B é parecida. Ela também é 3 por 2, como pode ser visto aqui. E agora os números são menos 1, 2, 0, menos 2, 2 e menos 3. Vamos pedir para o Python imprimir estes valores. Então, vou imprimir a matriz A, vai ser igual. Eu vou colocar esse barra N para dar um quebra de linha. E aqui a matriz A. Mesma coisa, fazer a matriz B, vou dar um quebra de linha e imprime a matriz B. Vamos ver se deu certo. Eu vou chamar o Python e vou executar o primeiro exemplo. Tá aí, o Python imprimiu o valor do A e o valor do B. Agora vamos fazer a operação de A mais B. Eu vou voltar aqui no script e vou pedir para fazer a operação de A mais B. Então vou colocar imprimir A mais B é igual. Vou colocar o quebra de linha. E aqui eu coloco A mais B. Vamos pedir para reexecutar o script. Olha lá, o Python já fez para nós o A mais o B. Se você quisesse fazer A menos B, era só vir aqui, executando o script, você teria A menos B. Exemplo 2. Aqui tem uma matriz M e uma matriz N. Ele pede para calcular o produto de M vezes N. Então aqui está, a matriz M é 5, 4, 6, 5, é uma matriz 2 por 2. E aqui está a matriz N, que é 12, 4, 8, 10. Também é uma matriz 2 por 2. Vou pedir para imprimir a matriz M e a matriz N. Mas ele pede o produto MN. Então vou fazer o seguinte, vou pedir para imprimir também o M vezes o N. Igual, e vou dar um quebra de linha, vírgula. E agora tem que fazer M vezes N. E veja só como é que funciona o vezes no Python. M, o vezes é o arroba. Então, o arroba faz papel de vezes. Então, M vezes N. Vamos pedir para imprimir na tela este comando, este script, que é o exemplo 2. Então lá, a matriz M é 5, 4, 6, 5. Matriz N 12, 4, 8, 10. E a matriz M vezes N deu 92, 60, 112 e 74. Exemplo 3. Aqui nós temos uma matriz com 3 linhas e 5 colunas. Nessa matriz nós temos números que se referem à temperatura em graus Celsius corporal de certos pacientes. Então nós temos temperaturas. A pergunta do problema foi maior temperatura. Então nós temos que achar na matriz o maior elemento possível. Então aqui está a matriz A, eu digitei ela, é uma matriz com 3 linhas e 5 colunas, como pode ser visto. Agora temos que fazer uma operação, que é maior temperatura. Para achar maior temperatura, o NumPy apresenta alguns comandos interessantes.
Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para imprimir o máximo na tela. Vou dar aqui um quebra de linha. E aí você escreve da seguinte forma. NumPy.máximo. E aí você coloca a matriz que você quer achar o máximo. No caso é a matriz A. Fazendo isso, olha que interessante. O NumPy conseguiu achar que o elemento de maior valor é 40,5. A próxima pergunta é a temperatura média. Então, nós temos que calcular a média dessa matriz. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui no lugar de máximo, eu vou colocar a média. Então, coloco a média da matriz A. Pedindo para executar, o NumPy achou a média da matriz. Então, a média de todos os elementos é 37,3 aproximadamente. Quarto exemplo, operação inversa de matrizes. Essa matéria de inversa de matrizes é estudada na álgebra linear. E o NumPy tem um comando para operações com álgebra linear. Mas para isso eu vou digitar a matriz. Essa matriz é 3×3 e os números são 1, 0, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 0. Mas nosso objetivo é calcular a inversa dessa matriz. Para calcular a inversa, vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui A elevado a menos 1 é igual. Esse aqui é o nome da matriz. Para calcular a inversa, que é um tema da álgebra linear, você invoca esse comando aqui, ó, linear álgebra. E aí você coloca o que você quer fazer da álgebra linear. No caso, eu quero inverter a matriz A. Então basta fazer isso e pedir para executar esse script. Fazendo isso, o Python me deu a inversa da matriz. Ó. 1, menos 0,5, 0,5, 0,01, 0, 0,5 e menos 1,5, que é a mesma coisa de menos 3/2. Próximo exemplo, determinante de matrizes. Ora, determinante de matriz também é uma coisa estudada na álgebra linear. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Temos aqui um problema de calcular a área de um triângulo. Aí deu os vértices. Eu consigo calcular a área de um triângulo se eu usar esse determinante. É o determinante dessa matriz D. Então eu coloquei aqui ó, 1, menos 2, 1, 2, 1, 1, 3, 0, 1. Então está aí a matriz 3×3. Vou pedir para imprimir na tela. Então eu vou executar novamente com o Python este exemplo 5. Está aí nossa matriz. Agora queremos calcular o determinante dessa matriz. Então o que eu vou fazer? Vou pedir para imprimir na tela o determinante de D igual. Vou colocar aqui para dar um quebra de linha. Novamente, determinante é uma matéria estudada na álgebra linear. Então você invoca linear álgebra e escolhe o que é o determinante da matriz D. Pede para o Python executar e você tem o determinante que é menos 4. Mas neste exemplo você queria calcular a área, e a área é metade do módulo do determinante. Agora vou fazer o seguinte. Isso aqui eu vou dar o nome de determinante D. Vou chamar assim de DD. DD vai ser igual a isso. Agora vamos calcular a área. Então a área vai ser igual. Uma quebra de linha. Vou pedir para o NumPy achar o módulo. Então o módulo é ABS. ABS da matriz DD. E depois dividir por 2. Vamos ver se deu certo? Então tá aí. O determinante tinha dado menos 4. O módulo de menos 4 é 4. E dividiu por 2 deu 2. Então a área desse triângulo, que tem essas coordenadas, é 2. Último exemplo. Sistemas lineares. Imagina que você quer resolver 3 equações lineares com 3 incógnitas. Então, para isso nós podemos usar sistemas lineares. Esse sistema linear pode ser escrito em forma matricial da seguinte forma. Tem a matriz A, que vai ser dada por 1, 1, 1, vírgula. Segunda linha, 1, 2, 2, vírgula. Terceira linha, 2, 1, 3. A matriz 3×3. E uma matriz B, que é uma matriz de 3 linhas e apenas uma coluna. Então, é dada por 6, 9, 11. Aqui está. Agora, sistemas lineares é outra coisa que também é estudada na álgebra linear.
Então, para isso, para resolver o problema, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para imprimir a resposta na tela. Então, a resposta vai ser igual. Aí eu vou invocar o NumPy e vou novamente chamar o comando de linear álgebra, ou álgebra linear. Qual o comando da álgebra linear? Inversa, determinante ou resolver matriz? Resolver, então eu chamo solve. Aí eu passo a matriz A e a matriz B. Vamos executar? Então, pedindo para o Python executar, ele achou para mim a resposta. Então, neste problema, a resposta é x igual a 3, y igual a 2 e o z igual a 1. Realmente, 3 mais 2 dá 5, mais 1 deu 6. Então, está tudo certo. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que essas aplicações matriciais com o Python possam ser úteis na sua vida. Obrigado por sua atenção. Abraços e até o próximo vídeo.